Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao curso O Professor. O meu nome é Felipe e nós vamos dar continuidade ao estudo do direito empresarial. Na aula de agora, nós vamos tratar do estabelecimento comercial, também chamado de estabelecimento empresarial e também chamado de azienda. Vejam só, alunos, antes de eu falar sobre o conceito, sobre as peculiaridades e características desse nosso estabelecimento comercial, eu preciso relembrá-los de 3 palavrinhas aqui, incluídas no estabelecimento empresarial, que são muito importantes para a compreensão do direito empresarial. Vamos lá. Empresa é a atividade econômica exercida pelo empresário. Empresário é aquele quem exerce empresa, é aquele que exerce atividade econômica organizada. Nós vimos que empresa é o objeto de direito, empresário é o sujeito de direito. Ao empresário ser o sujeito de direito, no Brasil, nos termos do Código Civil, nós só temos 3 espécies de empresário. O empresário individual de responsabilidade limitada. Lembrando que, de acordo com a Lei 123 de 2006, Lei Complementar 123 de 2006, empresário individual que tem um faturamento anual de até 81 mil anual, ele vai ser considerado pequeno empresário e estará condicionado às qualificações contábeis de um MEI, do microempreendedor individual. Cuidado, MEI não é uma espécie de empresário. MEI é uma condicionante, é uma qualificação que torna o empresário individual como tal. E aí, o empresário, ao exercer empresa, ele precisa de um conjunto de bens, de uma reunião de bens materiais ou imateriais, sem os quais ele não consegue exercer a sua empresa. E a partir desta ideia, nós passamos então a compreender o estabelecimento comercial, o estabelecimento empresarial, que sempre é objeto de pergunta, questionamento de examinadores, de concursos e principalmente a prova da ordem. Acompanhe comigo. Em termos conceituais, nós extraímos do artigo 1142 do Código Civil, está na nossa tela aí, que o estabelecimento empresarial é o complexo, é a reunião de bens que o empresário se utiliza para o exercício da sua atividade. Alunos, estabelecimento não é um bem isolado, não é alguns bens isolados, é aquele conjunto de bens, é aquele complexo de bens, é aquela reunião de bens que configura o estabelecimento empresarial. De acordo com o Código Civil e também com a doutrina do direito empresarial, que é cobrado em concursos, como falei aos senhores, o estabelecimento empresarial principal é chamado de sede ou matriz. Por outro lado, os demais estabelecimentos são chamados de filiais, sucursais ou agências. A sede, a matriz, que é o principal estabelecimento do empresário, nós temos como local de comando, o local de diretriz, o local onde acontecem os atos de administração por parte do empresário. Os demais são filiais, sucursais ou agências. Portanto, estabelecimento principal e demais estabelecimentos compreendem, compõem a ideia de estabelecimento. Vamos lá, alunos. Estabelecimento do estabelecimento. Ou melhor, elementos do estabelecimento empresarial. Quando nós falamos de estabelecimento empresarial, nós entendemos que existem elementos materiais e elementos pessoais que o compõem. Vejam só, elementos materiais são aqueles bens suscetíveis de apropriação humana. Por exemplo, o curso professor. Nós temos aqui os equipamentos, a televisão, a sua estrutura de vídeo, a sua estrutura de imagem, bens que podem ser tocados, que podem ser de apropriação física, que fazem parte do estabelecimento empresarial, que são, portanto, elementos materiais, elementos corpóreos, elementos tangíveis. O ponto comercial também pode fazer parte do estabelecimento empresarial. Por exemplo, um local que está bem localizado, um imóvel que está bem localizado por parte do empresário, isto é, aquele empresário que tem um ramo alimentício na frente de uma universidade, na frente de uma faculdade, uma grande universidade, uma grande faculdade, ou então uma clínica médica que está na frente de uma farmácia, ou ao contrário, uma farmácia que se encontra na frente de um grande hospital, eu posso considerar o imóvel nessas condições como também um elemento material do estabelecimento. Dando sequência, também é elemento do estabelecimento bens imateriais, bens incorpóreos, bens intangíveis, isto é, bens que não podem ser de apropriação física do homem. E nesse caso, nós temos como elemento material a marca, a propriedade industrial, a marca faz parte de uma espécie de propriedade industrial, o nome empresarial, hoje nós sabemos, as plataformas digitais são muito importantes para o empresário individual, grandes companhias, grandes empresários se utilizam aí dos celulares, se utilizam de softwares, de plataformas específicas para a venda dos seus produtos, ou então para a locomoção de pessoas, ou então para as economias compartilhadas. E hoje, o empresário que se preze precisa de elementos materiais para o desenvolvimento, imateriais, repetindo, o empresário que se preze precisa de elementos imateriais para o exercício da sua atividade. Vamos pensar no elemento imaterial do curso professor, a marca. A marca que nós temos, um sinal que distingue aos seus clientes, aos seus consumidores, que esse é o curso professor, ao contrário dos outros, é um elemento imaterial que compõe também a ideia de estabelecimento. E aí, alunos, quando nós falamos de estabelecimento, nós precisamos ter ideia de 2 situações que não são necessariamente parte do estabelecimento, mas os trazem uma ideia que o complementa, que é, conforme consta na tela aqui, o aviamento e a clientela. Pois bem, quando nós falamos em estabelecimento empresarial e nós entendemos ele como esse conjunto de bens, essa reunião de bens unida, sem a qual nós não podemos compreender a ideia de estabelecimento, toda vez que eu for avaliar, toda vez que eu for considerar esse estabelecimento, eu preciso considerar o seu aviamento. Quanto mais aviado é o estabelecimento, maior será o seu valor. Quando eu penso em estabelecimento, a venda, por exemplo, de um estabelecimento empresarial, eu não posso considerar esse estabelecimento pela simples soma dos bens que o compõem, bens materiais ou bens imateriais. Eu preciso levar em consideração o aviamento, que é o sobrevalor, é a mais-valia que um estabelecimento possui. Quanto mais aviado, isto é, quanto mais estruturado, quanto mais sólido,
maior a clientela, quanto mais consolidado no mercado, estruturado, organizado, profissional é aquele empresário, evidentemente o seu estabelecimento é mais aviado, possui mais um sobrevalor, possui uma ideia que o complementa de que ele tem uma mais-valia que não se identifica com a simples soma dos bens que compõem o estabelecimento. Outro ponto importante que diz respeito ao estabelecimento, embora não seja parte, cuidado, clientela, carteira de clientes, não é parte, não é elemento do estabelecimento. Mas nesse caso, a clientela, ela tem importância para o estabelecimento, porque quanto mais clientes, quanto mais perspectiva de novos negócios o empresário tiver, evidentemente que mais avaliado, mais aviado será aquele estabelecimento. Portanto, cuidado. Aviamento e clientela não são elementos do estabelecimento, mas são dois itens, são algo que estão ligados ao empresário, ligados ao estabelecimento empresarial e que devem ser observados. Antes de nós falarmos de um contrato muito cobrado sobre o estabelecimento trespasse, mais uma observação sobre o estabelecimento empresarial. O estabelecimento empresarial, ele, evidentemente, que pode, em determinadas circunstâncias, o ponto onde está localizado o empresário, ele pode ter proteção. Então, pensemos. Se eu, empresário, estou localizado em um ponto comercial estratégico, não há que se falar em proteção da pessoa do próprio empresário. Mas cuidado, quando o empresário está localizado, onde ele exerce a sua atividade é alugado, nós temos algumas proteções da Lei 8245 de 91, a Lei de Locação, que traz uma proteção àquele empresário. Ou seja, aquele empresário que tem o seu ponto comercial alugado, ele vai ter, por exemplo, a possibilidade de ter a renovação compulsória do contrato, desde que preenchido alguns requisitos, dentre eles a presença, evidentemente, da figura do empresário, ele deve estar exercendo o mesmo ramo de atividade nos últimos 3 anos, o contrato precisa ser por escrito e, como disse, por um prazo determinado de 5 anos pelo menos, e os requisitos do artigo 52, 51 e demais da Lei 8245 de 91. Passamos agora, alunos, ao contrato de trespasse. Portanto, conforme consta na tela aqui, temos alguns requisitos desse contrato de trespasse. Mas para consolidar a ideia, contrato de trespasse é aquele que tem por objeto a alienação, a transferência do estabelecimento. E aqui, alunos, uma observação bem importante. Cuidado! Cessão de cotas de uma sociedade empresária não é contrato de trespasse. O contrato de trespasse é a venda do estabelecimento. Essa venda de estabelecimento, como disse aos senhores, tem alguns requisitos que nós precisamos entender. Acompanhe comigo, pessoal, aqui na tela. Nós temos alguns requisitos primordiais para que esse trespasse ocorra. O primeiro requisito é a publicidade e averbação junto ao registro competente deste ato de alienação de transferência do estabelecimento. Está lá no artigo 1144 do Código Civil. Ora, a transferência do estabelecimento empresarial precisa ser pública, precisa ser informada em diários oficiais, conforme o caso, se for uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, ou então deve obrigatoriamente haver a publicidade em jornais de grande circulação e, além disso, o registro dessa transferência no órgão competente, que é a junta comercial. Sem esse requisito, não há que se falar da validade do contrato de trespasse. Seguindo na tela, alunos, acompanhem comigo. Nós temos também como requisito a solvabilidade do alienante, isto é, o alienante precisa ter bens suficientes para garantir que aquela venda não está prejudicando os seus credores. E acompanhado a isso, caso haja uma situação em que não há evidência de solvabilidade do alienante,
deve haver o pagamento ou consentimento dos credores do alienante para que esse ato aconteça. E isso está no artigo 1145 do Código Civil. O artigo 1145 do Código Civil estabelece que, se não houver a solvabilidade ou se não houver evidência de solvabilidade do alienante, os credores precisam concordar expressamente ou tacitamente com essa alienação do estabelecimento. Passado 30 dias da notificação dos credores, caso esses não se manifestem, significa que houve a concordância tácita desses credores. É necessário também que haja a responsabilidade do adquirente pelas obrigações assumidas. Ora, pensamos conosco aqui. Se o empresário adquire o estabelecimento de outro empresário, ele passa, então, a ser responsável pelas garantias, pelas dívidas, melhor dizendo, daquele estabelecimento. Quando nós pensamos em estabelecimento, repito, aquele conjunto de bens, com eles vêm, evidentemente, as obrigações que aquele estabelecimento possuía. E as obrigações, elas são de responsabilidade também do adquirente. E por que eu digo também do adquirente? Porque nós temos no mesmo artigo 1146 do Código Civil, a garantia de 1 ano, conforme nós temos na tela, do alienante. O alienante, ele ainda continua responsável pelo período de 1 ano das obrigações que ele assumiu. Ou seja, os credores poderão, no interregno de 1 ano, exigir também solidariamente o cumprimento da obrigação do alienante, caso o adquirente não venha cumprir. Isso é um pré-requisito de validade do contrato de trespasse. Continuando na próxima tela, alunos, nós temos ainda alguns outros requisitos referente à venda do estabelecimento. Acompanhem comigo. Esse é muito interessante. Já caiu em prova da ordem. Artigo 1147 do Código Civil, que diz o seguinte: se o contrato dispor de forma diversa, não poderá o alienante se reestabelecer, isso é, concorrer com o adquirente no mesmo ramo de atividade. Vejam que interessante. O Código Civil estabelece o que nós chamamos de não estabelecimento, cláusula de não estabelecimento, que é o alienante, aquele que vendeu, aquele que alienou o estabelecimento, ele não poderá concorrer com o adquirente, salvo se o contrato permitir. Se o contrato permitir, por exemplo, que o alienante exerça a mesma atividade, a mesma localidade do adquirente, não há problema algum, mas desde que o contrato preveja essa possibilidade de reestabelecimento. O próximo requisito é o direito de subrogação, que está lá no artigo 1148 do Código Civil, que em conjunto está também com a ideia de responsabilidade e direito dos créditos inerentes ao empresário. Acompanhe comigo a ideia aqui. Toda vez que um empresário adquire um estabelecimento de outro, ele passa a se subrogar nos direitos daquele antigo proprietário do bem, daquele antigo proprietário do estabelecimento. Ou seja, quando o empresário ele adquire um estabelecimento empresarial, ele necessariamente se subroga nos direitos, nos créditos, nas obrigações do alienante. Portanto, até a implementação aos outros requisitos, o empresário deve cumprir as obrigações anteriormente realizadas pelo antigo empresário, tem o direito dos créditos do antigo empresário e assim por diante. Ok? Próximo requisito que diz respeito à lei de falências. E, aliás, isso é muito comum. Empresários em crise, empresários que estão em processo de falência ou então em processo de empresas, eles podem ter como meio de recuperação ou como fonte de riqueza para pagamento dos credores na falência, um dos meios para tentar reagir a essa crise, essa insuficiência, por meio da venda do estabelecimento. No processo de falência, nos termos da Lei 11.101 de 2005, lá no seu artigo 129, inciso 6, há obrigatoriedade de, no processo de falência, a
consentimento expresso de todos os credores do falido para que haja a permissão da venda do estabelecimento do falido. E por último, alunos, deve necessariamente o adquirente do estabelecimento respeitar as leis tributárias e leis trabalhistas. Claro, junto com o estabelecimento pode vir os empregados daquele antigo empresário que estão alocados naquele estabelecimento. Diante dessa situação, deve ser respeitado por parte do adquirente as leis trabalhistas e também as leis tributárias. Passamos agora, alunos, ao estudo do nome empresarial. Vejam só, quando eu falo de nome empresarial, eu falo da identificação do empresário. Nome empresarial, alunos, significa, em termos conceituais, a identidade, aquilo que identifica a pessoa do empresário. Marca é um sinal distintivo que distingue aos consumidores um produto ou um serviço colocado à disposição destes mesmos consumidores. Marca é diferente de nome empresarial, porque o nome empresarial é o que identifica o empresário para as suas obrigações, para os seus contratos, para a sua relação jurídica, para os seus negócios jurídicos de um modo geral. E nós temos duas espécies de nome empresarial. Nós temos a firma, também chamado de assinatura, e nós temos, conforme consta na tela, alunos, a denominação. Acompanhem comigo. A firma ou assinatura é aquele nome empresarial que leva o patronímico do empresário individual ou dos sócios, se for uma sociedade empresária que tira, evidentemente, a firma. Pensem comigo. Firma individual é aquela destinada ao empresário individual, aquele que vai ter o patronímico do empresário individual com acréscimo ou não do empresário individual. Por exemplo, meu nome, Felipe de Poli de Siqueira, empresário individual. Essa é a minha firma individual. Agora, se eu sou sócio de uma outra pessoa, por exemplo, João da Silva, e eu sou uma sociedade empresária, eu tenho, evidentemente, se optar por uma firma coletiva, o que nós também chamamos de firma social ou razão social. No exemplo hipotético, Felipe de Poli de Siqueira e João da Silva, Sociedade Limitada, ou Felipe e João, Sociedade Limitada, ou então até abreviado F.S e Companhia Limitada. Nada impede, inclusive, se o nome permitir, que haja então uma razão social com um patronímico dos sócios, envolvendo a abreviatura ou não, mas conforme o tipo de sociedade, a indicação do tipo societário. Nesse caso, uma sociedade limitada. E nós temos também uma segunda espécie de nome empresarial, que é a denominação. A denominação envolve um elemento fantasia. Empresário individual não pode ter no seu nome empresarial a denominação. Quando nós pensamos em elemento fantasia, nós temos, por exemplo, curso professor sociedade limitada. Nós temos, por exemplo, transportadora Bom Sucesso sociedade limitada. Nós temos, por exemplo, sorveteria Delícia Eireli. Nada impede que o Eireli também opte por denominação. Lembrando, empresário individual é só firma individual. Ok? Fazendo uma recapitulação, alunos, para finalizar a aula. Vejam só, nós temos três espécies de empresário. Empresário individual, pessoa semifísica, confusão patrimonial. Empresário individual de responsabilidade limitada, no qual o Código Civil estabelece empresa individual de responsabilidade limitada, Eireli ou Eireli, aqui uma pessoa jurídica, e sociedades empresárias, que é objeto de estudo do direito societário. Nós também temos o registro público do empresário, que é aquele que o empresário, obrigatoriamente, se quiser ser considerado regular, deverá estar inscrito no órgão competente, no registro público de empresas mercantis, a cargo das juntas comerciais. Todos os empresários, eles têm obrigações a serem cumpridas. Por exemplo, seguir um sistema de contabilidade anualmente
fazer o seu balanço patrimonial, anualmente ter o seu demonstrativo de resultado econômico, e ao seguir um sistema de contabilidade, a sua escrituração precisa ser estruturada de forma cronológica, em idioma nacional, em moeda corrente, para que haja, dentre as coisas que a escrituração tem, um panorama do negócio. E aí, alunos, não se esqueçam do estabelecimento empresarial, do contrato de trespasse, que é muito importante para nós, sempre muito cobrado em exames da ordem em concursos públicos, que é o contrato pelo qual se transfere, se aliena o estabelecimento empresarial e tem requisitos para tanto. E também o nome empresarial, que é aquele que identifica o empresário, diferente de marca, e que nesse caso o nome empresarial vai ter duas espécies: denominação, um elemento fantasia, ou firma, uma assinatura, um patronímico do empresário. Alunos, aqui terminamos a nossa aula. Bons estudos e até logo!